Oi, oi, eu sou Ana Paula, nutricionista comportamental, e você está ouvindo o podcast Entre Mordidas e Emoções. Se você curte esse podcast, aproveite agora para seguir no Spotify ou na plataforma que você estiver ouvindo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Essa atitude simples ajuda muito esse projeto a crescer e a alcançar mais pessoas. E no episódio de hoje, eu irei falar sobre um assunto delicado, mas extremamente necessário. Como um relacionamento tóxico pode afetar profundamente a forma como você se enxerga e também como você se alimenta. Porque quando o amor machuca, a comida pode virar refúgio, controle ou punição. O impacto silencioso de relacionamentos tóxicos na forma como você se enxerga e se alimenta. Então, nem sempre um relacionamento tóxico se revela com gritos, brigas ou agressões físicas. Muitas vezes eles se manifestam no silêncio. Sabe aquelas frases que parecem inocentes, mas te fazem colher por dentro? Na dúvida constante sobre si mesmo, no medo de errar, na sensação de que você nunca é o suficiente. Relacionamentos tóxicos podem vir disfarçados de cuidado. Podem vir em formas de ciúme, de controle, críticas veladas. Frase como: você vai sair com essa roupa? Você come demais, hein? Você vai comer isso? E a dieta? Você está gordinha. Pequenas agulhadas diárias que vão aos poucos furando a sua autoestima. E é aqui que eu quero te trazer para refletir. Quando alguém que deveria te amar te faz duvidar do seu valor. Sua relação com tudo ao seu redor pode mudar, inclusive com a comida. Sim, com a comida. Porque quando a gente começa a se ver com os olhos de quem nos fere, a relação com o corpo e com o que colocamos nele também muda. A autocrítica se intensifica, a insegurança cresce e às vezes comer se torna o único momento de prazer ou de anestesia. Outras vezes a comida vira o lugar onde você tenta controlar tudo o que sente, já que não pode controlar o que vive. E esse é só o começo do impacto silencioso que um relacionamento tóxico pode causar. Mas calma, ao longo desse episódio, vamos entender melhor esse ciclo e principalmente como quebrá-lo. Então respira fundo, porque a conversa de hoje pode mexer com memórias, sentimentos e dores. Mas também pode trazer alívio. Você não está sozinho. E agora vamos falar como um relacionamento tóxico pode afetar a forma como você se enxerga e também como isso se reflete na sua alimentação. Quando a gente pensa em um relacionamento tóxico, é comum focar só na relação com o outro, mas tem algo que muitas pessoas não percebem. Esses relacionamentos também impactam e muito a relação que temos com a comida. E você sabe por quê? Porque o corpo, em algum momento, tenta lidar com a dor. E muitas vezes a comida vira a forma mais rápida de encontrar conforto, alívio ou controle. Muita gente acha que comer emocional é frescura, que é só falta de força de vontade. Mas a verdade é que a comida ela vira um refúgio quando o mundo lá fora se torna pesado demais. Quando o emocional dói, o corpo pede alívio. Quando você é desqualificada, ignorada ou constantemente criticada, a comida pode ser a única coisa que te traz o mínimo de conforto e o mínimo de prazer. É como se o alimento falasse: está tudo bem, eu estou aqui por você. Vem aqui, eu te acolho, eu te dou um segundo de paz. E isso não tem nada a ver com fraqueza. Tem a ver com sobrevivência emocional. A gente come para anestesiar, para tentar preencher o vazio, para fugir de todas as vezes que
Você falou o quanto aquelas frases ou atitudes te incomodaram ou te incomodam, mas você simplesmente não foi ouvida ou apenas escutou. Você está exagerando. Ou para fugir de conversas difíceis, ou às vezes simplesmente para ter um momento em que ninguém está exigindo nada de você. Quando você se sente desvalorizada, quando vive num ambiente de tensão, crítica ou insegurança, quando sente que precisa pisar em ovos o tempo inteiro para não provocar uma explosão. O prato, ele vira uma válvula de escape, uma resposta à dor, à ansiedade e à frustração. E isso pode acontecer de várias formas. E tem gente que come sem parar, tentando calar o barulho de dentro com o barulho da mastigação. Tem gente que restringe, controla, pesa, corta, achando que assim vai conseguir se sentir no comando de alguma coisa. E aqui entra um ponto bem doloroso, mas que é real. Você tenta controlar o corpo e o prato porque sente que não tem controle sobre mais nada. Não tem controle sobre seus sentimentos. Você não consegue mudar o relacionamento e nem a forma como você está sendo tratada. Então você decide controlar o que come. Ou você para de comer, ou você desconta tudo no alimento. Isso pode se manifestar de dois jeitos, que é na compulsão alimentar. Você sente que precisa comer como se fosse um impulso incontrolável. E depois vem a culpa, a vergonha e o arrependimento. Ou na restrição rígida, quando você tenta compensar, cortar, controlar ao extremo, acreditando que isso vai te trazer paz, mas no fundo só aumenta a sua angústia. E esse ciclo, ele é exaustivo e muitas vezes invisível. Essa sensação de impotência diante da relação, da vida, de si mesmo, ele se desloca para o corpo e sem perceber você começa a usar a alimentação como forma de lidar com o que você não consegue nomear. O problema é que isso vira um ciclo sem fim. Você come para anestesiar, depois vem a culpa, então você tenta compensar com mais controle, o controle ele aumenta a pressão e logo você recorre à comida de novo. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. E não, isso não significa que você está se sabotando de propósito. Significa que você está tentando sobreviver emocionalmente com as ferramentas que você tem. Então, se você se reconhece nisso, respira fundo, porque você não está sozinha. E o problema não é você, e não é a comida. E sim o que está por trás disso. É a dor que você está tentando aliviar sem perceber. A comida nesses momentos é só um reflexo, um sintoma. Ela não é o problema. Ela está tentando te proteger de algo que talvez você ainda não tenha conseguido enfrentar de frente. E olha, isso não te torna fraca, te torna humana. Mas você não precisa continuar nesse ciclo sozinha. E aí, a gente vai conversar sobre o peso da culpa e por que ela não te ajuda a mudar nada. Só te prende ainda mais nesse ciclo. Te julga e te impede de sair desse lugar. E o que você pode começar a fazer com ela? Você já se pegou pensando assim: comi demais porque estava mal. Agora preciso compensar. E se eu emagrecesse? Talvez ele ou ela me tratasse melhor? Essas frases, elas parecem soltas, mas elas carregam um peso enorme, porque por trás delas existe um padrão emocional silencioso e destrutivo. O ciclo da culpa, controle e punição. Ela funciona mais ou menos assim. Você sente uma dor, uma angústia, algo que te aperta por dentro. Então a comida aparece como consolo, como alívio imediato. Mas depois que o prato fica vazio, vem a culpa. E essa culpa, ela é cruel. Ela não só te faz se sentir fraca, mas ela faz
você acreditar que você precisa pagar por aquilo. E aí começa o ciclo da punição, que são exercícios exaustivos, jejuns forçados, restrições alimentares, autojulgamento diante do espelho. Você não está tentando voltar ao controle, você está tentando se punir, como se o seu corpo fosse culpado, como se comer fosse um crime, como se o sofrimento tivesse que gerar uma penitência visível. E esse é o ponto mais doloroso de tudo isso. Porque a comida, ela deixa de ser um cuidado, de ser prazeroso e vira uma forma de punição. Ou às vezes uma moeda de troca, pela atenção e pelo afeto e pela aprovação do outro. Então vem alguns pensamentos, como: se eu emagrecer, talvez ele volte a me olhar com carinho. Se eu for mais magra, talvez ele pare de me criticar. Se eu controlar meu corpo, talvez eu me torne mais aceitável. Mas você consegue perceber o que está acontecendo aqui? Você está tentando merecer amor mudando o corpo. Você está tentando compensar a dor relacional com sacrifício físico. E isso nunca termina bem. Porque não importa o quanto você controle, emagreça ou se esforce, o buraco que está sendo tapado não é o físico, é o emocional. E tem mais, quando a culpa dirige suas escolhas, o cuidado ele vira castigo. Quando você busca mudar por causa do outro, os exercícios e a alimentação vira peso e dor. Você deixa de se alimentar por amor e começa a comer ou deixar de comer por medo. Medo de ser rejeitada, medo de não ser suficiente, medo de não ser vista. E eu quero te lembrar de uma coisa com muito carinho. O seu corpo, ele não precisa pagar pelas feridas que a outra pessoa te causou. Você não precisa viver entre os extremos de restrição e compulsão, tentando se aceitar por alguém que só te ama se você se encaixar no padrão que ele estipulou adequado ou que ela estipulou. Você não precisa emagrecer para ser digno ou digna de respeito. Você não precisa sofrer no prato para valer mais. O seu corpo não é e nunca foi o problema. O problema é o que você aprendeu e o que você começou a acreditar sobre ele, sobre você. E se isso está mexendo com você, calma. A gente vai falar sobre o resgate, sobre o que é possível reconstruir consigo mesma, depois de tanto tempo tentando caber num lugar que nunca foi seu. Quando o amor ele começa a doer, ele deixa marcas, algumas visíveis no corpo, outras silenciosas no prato. E o foco é te ajudar a perceber se sua alimentação está sendo impactada por um relacionamento tóxico, mesmo que de forma sutil, mesmo que você nunca tenha notado. Então vamos refletir juntas com algumas perguntas. Você já mudou sua alimentação ou rotina de exercícios por causa de críticas ou comentários sutis disfarçados de preocupação do seu parceiro? Comentários como: você não acha que deveria maneirar no doce? Eu só falo isso porque me preocupo com a sua saúde. Está comendo isso de novo? Não disse que queria emagrecer? Vai comer tudo isso mesmo? Com esse corpo, nem adianta tentar usar aquilo. Assim você nunca vai entrar naquela roupa. Você já se sentiu inadequada, feia ou inferior por causa de como ele fala ou olha para o seu corpo te gerando insegurança? Você era tão mais bonita antes de engordar. Olha aquela sua amiga, você devia se esperar nela. Se continuasse se cuidando como no começo do namoro, eu teria mais vontade. Com essa roupa, você tá querendo chamar a atenção de quem? Você vai mesmo sair assim, com esse corpo? Não quero que os outros fiquem te olhando na academia.
Você já comeu ou deixou de comer só para agradar o outro, para evitar discussão ou para parecer mais aceitável e talvez mais delicada? Você já usou a comida como forma de anestesiar uma dor emocional que essa relação te causa? Esses comportamentos não são apenas sobre comida, são formas de tentar sobreviver emocionalmente dentro de uma relação que te fere. E o mais perigoso é quando você começa a achar que isso é normal. A alimentação pode se tornar reflexo direto da forma como você é tratada. E quando o respeito some, o autocuidado vira punição. Você começa a fazer escolhas que não nutrem, só silenciam. Se você se identificou com essas perguntas, esse pode ser o seu primeiro passo. Nomear o que está acontecendo, porque quando a gente nomeia, a gente para de normalizar. Tá, então, Ana, como eu posso reconstruir a autoestima depois de viver esse tipo de relação? E como me reaproximar do meu corpo com mais amor e verdade? O que você vive não é exagero, não é frescura, é real. E muitas pessoas também passam por isso em silêncio. E eu vou te trazer algumas histórias baseadas em vivências clínicas e relatos anônimos que eu recebo. Porque às vezes a gente só entende a própria dor quando ouve ela com a voz de outra pessoa. História 1. Ele dizia que eu era bonita, mas ele sempre falava que me amava, que eu era linda, mas sempre tinha um mais. Mas se emagrecesse um pouquinho, ia ficar perfeita. Mas esse short te deixa vulgar. E aí eu comecei a questionar meu corpo todos os dias. Me pesei 3 vezes por dia, por meses. Parei de sair com minhas amigas, porque eu me sentia gorda e feia. E o pior, comecei a restringir minha alimentação e me senti culpada e comer escondido. E sempre que eu comia algo diferente, eu me sentia mal. Eu não percebia, mas o que parecia cuidado era, na verdade, uma forma de controle. História 2. Comi porque estava triste e me senti culpada 2 vezes. Tivemos uma briga, eu chorei o dia inteiro sem conseguir conversar com ninguém. E quando a noite chegou, eu só queria alguma coisa que me fizesse sentir viva, ou só um pouco melhor. Comi um pote de sorvete, depois biscoitos, depois pães. Na hora parecia um alívio, mas logo veio a culpa. Era como se a minha dor não importasse, só o meu corpo importava. E meu corpo só era aceito quando eu estava sofrendo. História 3. Ele dizia que eu só chorava porque eu era fraca. Eu me sentia mal todos os dias. Estava triste, ansiosa, irritada, dormindo mal. Eu tentava conversar com ele e eu escutava. Você exagera em tudo. Você só está assim porque é fraca. Então eu comecei a duvidar das minhas emoções. Me senti errada, até por chorar. A comida virou uma forma de anestesia. Eu comia para calar o que eu sentia. E depois me culpava, porque ele dizia que meu problema era falta de autocontrole. E perguntava se eu estava medicada. Mas o que eu mais precisava era de acolhimento. História 4. Ele dizia que eu só estava me cuidando porque tinha outro. E eu comecei a me exercitar com regularidade, mudei alguns hábitos alimentares, mas ao invés de apoio, ele começou a insinuar que eu devia estar com outra pessoa. Dizia coisas como: você nunca ligou para isso. Agora está toda fitness? Está querendo impressionar quem? Chegou a me acusar de estar indo para a academia para encontrar alguém. A verdade é que eu só queria me sentir bem comigo. Estava tentando sair de um ciclo de tristeza e ansiedade.
mas ele me fez duvidar das minhas próprias intenções, como se cuidar do meu corpo fosse um ato de traição. Passei a esconder meus treinos, a me sentir culpada por tentar melhorar. Hoje eu entendo, não era ciúmes, era controle, era medo dele ver que eu estava florescendo sem ele. Essas histórias, elas são reais, com base clínica, e mostram como os relacionamentos abusivos podem distorcer a forma como a gente cuida ou maltrata do próprio corpo. Quando o amor fere, a comida deixa de ser nutrição e vira defesa, castigo ou consolo. E não é mimimi. É um processo que afeta hormônios, metabolismo, saúde intestinal, comportamento alimentar, autoestima, sono, imunidade, afeta tudo. Se você está ouvindo isso e sente um aperto no peito, talvez seja a hora de reconhecer. Você não está exagerando e você não precisa seguir sozinho. Então vamos falar sobre caminhos possíveis para sair desse ciclo e reconstruir sua relação com o seu corpo e com a comida, mas do seu jeito, no seu tempo e com respeito. Depois da dor, vem o reencontro e ele começa por você. Talvez você tenha passado anos tentando caber em um padrão, tentando agradar, se moldando a expectativas, punindo seu corpo como se ele fosse o vilão. Mas agora é hora de voltar para casa, e essa casa é você. Crie um espaço de escuta interna. Antes de comer, antes de restringir, antes de se pesar, pergunte para si mesmo: o que eu estou sentindo? Do que eu realmente preciso agora? Talvez seja comida, talvez seja colo, talvez seja paz. A escuta interna é o primeiro passo para quebrar ciclos automáticos que não são seus. Reconstrua sua autoestima longe de validação externa. Seu corpo não está na balança nem no olhar do outro, está na forma como você se acolhe, mesmo nos dias difíceis. E comece a se perguntar: o que eu admiro em mim além do meu corpo? Quais forças eu tenho que ninguém vê? A autoestima verdadeira, ela nasce no invisível, na forma como você se respeita, mesmo quando ninguém está olhando. Reaproxime-se da comida como um gesto de cuidado, não punição. Comida não é castigo, também não é válvula de escape. É uma ponte entre o corpo e a alma. Você merece nutrir-se com afeto, com presença, com escolhas conscientes e não com medo, culpa ou vergonha. Experimente fazer uma refeição em silêncio, só prestando atenção em você, sem se preocupar com quem está ao seu lado, te observando. É simples, mas é poderoso e prazeroso. Busque uma rede de apoio, segura. Você não precisa passar por isso sozinho. A dor encolhe quando ela é dividida. Procure um psicólogo, um nutricionista que acolha seu processo, amigas com quem você possa ser de verdade, grupos, rodas de conversas, profissionais que te enxergam por inteira e como inteira, e não só como um corpo a ser consertado. E lembre-se dessa frase: você não precisa ser magra para ser amada, nem precisa se ferir para merecer carinho. Você já é suficiente, já é digna, já é merecedora e merece uma vida em que o cuidado com o corpo venha do amor e nunca da dor e nunca do medo. E muito obrigado por escutar até aqui. Se esse episódio tocou algo aí dentro, respira, você não está sozinha. Relacionamentos tóxicos, eles deixam marcas, mas também ensinam onde não queremos mais morar. E se sua relação com a comida foi afetada por isso, há como reconstruir, com leveza, verdade e autocuidado. Eu sou Ana Paula da Silva, nutricionista comportamental e especialista em obesidade e emagrecimento, e fico muito feliz por ter dividido esse espaço com você. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha com alguém que precisa ouvir isso.
e me ajude a fazer esse podcast alcançar mais corações. E se quiser conversar comigo, refletir ou buscar ajuda, meu canal está aberto para você. E até o próximo episódio do Entre Mordidas e Emoções.